Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes, aí na companhia da família, dos amigos, mas principalmente na companhia do nosso querido e amado amigo Jesus e do nosso doce e amado Espírito Santo. Bom, turminha, hoje é dia 19 de novembro de 2025 e hoje nós temos uma comemoração muito especial. Quem sabe o que se comemora hoje? Isso mesmo, hoje é o dia da nossa bandeira. Isso mesmo, vocês sabiam? Hoje se comemora o dia da bandeira nacional. Então, para não deixar passar em branco, né, esse dia tão especial, que é o dia do nosso símbolo, né, de patriotismo, né, a nossa querida bandeira. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho, assim, sobre a história da nossa bandeira e também sobre algumas curiosidades da nossa bandeira. Então, ó, a bandeira nacional brasileira, ela foi criada por Jean-Baptiste Debré em 1822, a pedido de Dom Pedro I. Originalmente, ela tinha as armas do Império, né? Originalmente, ela não tinha aqui no meio este símbolo aqui. Eram as armas do Império, que foram substituídas pela esfera celeste no dia 19 de novembro de 1889, de acordo com o projeto de Teixeira Mendes. E este dia passou, então, a ser considerado o Dia da Bandeira. E nossa bandeira, ó, ela tem um losango, ó, amarelo, né, sobre um retângulo verde. E uma esfera, ó, azul celeste, atravessada por uma faixa branca, onde está escrito Ordem e Progresso, em verde. E em 1992, uma lei atualizou o número de estrelas para 27, representando os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, Brasília, a capital do Brasil. E a posição das estrelas, olha só que curiosidade legal, representa o céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro, o dia da proclamação da República. E o que significa as cores da nossa bandeira? Hoje, nós dizemos que o verde representa as nossas florestas e o amarelo representa o ouro e as riquezas minerais. O azul representa o céu e o branco a paz. Mas essas cores também lembram o quê? O nosso passado. O azul e o branco eram as cores usadas pelas bandeiras portuguesas. E o verde e o amarelo eram as cores dos brasões da família de Dom Pedro e da família da sua esposa. E a nossa bandeira, crianças, ela sempre deve ficar em lugar de honra. Ela pode ser usada em todas as manifestações de sentimento patriótico. Ela pode ser hasteada ou pintada nos edifícios, sala de aula, praças e em qualquer lugar em que seja respeitada. Mas não é permitido alterar as cores ou a forma da nossa bandeira. Então, temos também algumas leis especiais para o uso da nossa bandeira. Olha só, a bandeira ela deve ficar sempre hasteada na Praça dos Três Poderes em Brasília como um símbolo permanente da nossa pátria. Normalmente se faz o hasteamento da bandeira às 8 horas da manhã e o arriamento às 18 horas da tarde. Ela também, quando não está hasteada, ela deve ficar num lugar aonde de honra. Quando ela não está hasteada, a gente tem que drobar ela e guardar ela com todo o respeito. E também, quando ela está hasteada durante a noite, ela deve ter o quê? Iluminada, isso mesmo.
E no dia da bandeira, né, que é o dia 19 de novembro, que é hoje, ela deve ser hasteada, né, ao meio-dia com bastante celebrações especiais. E nos dias de festa ou de luto nacional, a nossa bandeira, ela, né, quando às vezes o presidente vai decretar luta oficial, aí a bandeira é colocada a meio mastro, né? E ela deve estar assim colocada em todas as repartições públicas, nos estabelecimentos de ensino e nos sindicatos também. Nas escolas públicas ou particulares, é obrigatório o hasteamento da bandeira durante o ano letivo, pelo menos uma vez na semana, junto com assim, a gente cantar o hino nacional, né? A gente canta o hino nacional e hasteia a nossa bandeira. E eu trouxe aqui para vocês uma poesia da Daniele Caires sobre a nossa querida bandeira. Bem assim, ó. 19 de novembro é o dia da bandeira. É uma data muito alegre que comove a escola inteira. Verde, branco, azul e amarelo são as cores da bandeira. 4 cores tão bonitas da bandeira brasileira. O amarelo é o ouro, o azul de cor anil é o céu cheio de estrelas da bandeira do Brasil. Estrelinhas são estados desta pátria tão gentil. Verde são nossas florestas, branco paz do meu Brasil. Muito linda essa poesia, não é? Bom, turminha, como eu não podia, né, o nosso canal é voltado para o ensino da palavra de Deus, né, o ensino cristão, eu queria falar com vocês também que a nossa bandeira, ela tem dentro da nossa fé um significado. Então, ó, hoje eu vou ensinar para vocês também como a bandeira do Brasil pode nos lembrar o amor de Deus e o evangelho de Jesus Cristo. Isso mesmo. O verde da nossa bandeira lembra o quê? As nossas matas e as florestas cheias de vida e nos fala também do quê? Da esperança. E na Bíblia, Jesus diz lá em João 15:5 que ele é o quê? Eu sou a videira e vós sois os ramos. Assim como o verde mostra a vida da natureza, assim também precisamos de Jesus para viver a verdadeira vida e produzir frutos eternos. Isso mesmo. Só Jesus nos dá a verdadeira esperança da vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. O amarelo lembra as nossas riquezas, como o ouro. Mas Jesus, a nossa maior riqueza, é o nosso verdadeiro tesouro. Então, a Bíblia fala em 2 Coríntios 8:9, diz bem assim, ó. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ouro e riquezas passam, mas quem tem Jesus tem um tesouro eterno. Ele é a riqueza verdadeira que nunca acaba. Então, às vezes, né, o amarelo aqui da nossa bandeira representa as nossas riquezas. Mas às vezes essa riqueza, né, vai lá, extrai, numa hora acaba. Mas o nosso tesouro celeste, lá no céu, este não acaba nunca. O azul lembra o céu, obra grandiosa de Deus, mas também nos lembra do outro céu, a morada de Deus. Jesus falou, ó, lá em João 14:2 e 3, na casa do meu pai há muitas moradas, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, o azul nos lembra que Deus tem um lugar preparado para aqueles que entregam sua vida a Jesus. Ele é fiel para cumprir suas promessas e sempre cuida de cada um de nós aqui na terra.
até quando um dia formos morar com ele para sempre no céu. Já a cor branca é o símbolo da paz, não é? E Jesus disse, ó, em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então Jesus morreu para fazer a nossa paz com Deus, o Pai, e nos livrar da ira divina. E o Brasil precisa de muitas coisas, crianças, mas a sua principal necessidade é a paz com Deus, que só Jesus pode dar. Só em Jesus nós podemos ter a paz de Deus. Só Jesus é a riqueza, é a esperança e a verdadeira paz que o Brasil precisa. Então, assim como nossa bandeira é o nosso maior símbolo, que representa o nosso Brasil, Jesus é essencial para as nossas vidas. Que o nosso país seja sempre guiado pela palavra de Deus. Por quê? Olha só, o nosso versículo de hoje, ó, tá lá em Êxodo 17, 15b. O que Deus fala? Que o Senhor é a minha bandeira, é Jeová Nissim. Então, se o Senhor é a sua bandeira e é a nossa bandeira, então nós devemos respeitar a bandeira brasileira e junto com ela, né, orar pelo nosso país, para que o nosso país tenha a esperança, tenha a riqueza e tenha a paz que só o Senhor Jesus pode dar. E turminha, hoje eu não peguei assim uma musiquinha para cantar com vocês, porque hoje eu vou estar cantando com vocês o hino à bandeira, assim como nós temos o hino nacional brasileiro, né, que é o hino da nossa nação, nós temos o hino da República, que a gente canta no dia da proclamação da República, que já foi no dia 15, e nós também temos o hino do nosso símbolo nacional, da nossa bandeira. Então eu queria trazer aqui para cantar com vocês a melodia, mas eu fiquei assim meio com medo que por causa de direitos autorais o YouTube derrube o vídeo. Então eu vou cantar a capela para vocês a nossa música o hino à nossa bandeira, tá bom? Então vamos lá. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do Cruzeiro do Sul. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Contemplando teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever. E o Brasil, por seus filhos amados, poderoso e feliz há de ser. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Sob a imensa nação brasileira, nos momentos de festa e de dor, paira sempre sagrada bandeira,
pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. E viva a nossa bandeira brasileira! Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado, né, de saber, né, um pouquinho mais sobre a história do nosso país, porque esse canal aqui, assim, é maravilhoso. Nós falamos de Jesus, falamos do nosso país, contamos sobre história. Cada dia você aprende um pouquinho sobre curiosidades, sobre coisas que nós devemos saber como cidadãos patriotas, cidadãos conscientes. Bom, aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, curta, comenta, se inscreva, compartilha, toca lá no sininho na opção todos, para que todas as vezes que eu postar um vídeo no nosso canal, você possa o quê? Estar recebendo a notificação do YouTube. Mas antes de eu encerrar com vocês, não podemos esquecer, vamos orar pela nossa pátria, pelo nosso país, como eu falei aqui, ó, que o Brasil está precisando de paz, o Brasil precisa da esperança, o Brasil precisa do quê? Da riqueza, que é o quê? Que é o céu, que só Jesus pode dar. Então vamos orar pelo nosso país? Querido Papai do Céu, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para nos dar a salvação e perdão dos nossos pecados. E te agradecemos também, Senhor, pelo Senhor nos dar como pátria nossa esse país tão lindo chamado Brasil. Senhor, que o Senhor cubra a nossa pátria com teu sangue, assim como nas datas comemorativas especiais nós cobrimos o nosso país com a nossa bandeira. Que a nossa bandeira, Senhor Deus, seja o Senhor, que a nossa bandeira seja a paz, que a nossa bandeira seja a esperança de um dia morar no céu contigo. Senhor, cobre a cada um brasileirinho por esse Brasil afora com teu sangue e desperta, Senhor, nas nossas crianças, nos nossos jovens, o sentimento de patriotismo, o sentimento de respeito à nossa nação, o sentimento de amor ao nosso país. Que esse amor, Senhor Jesus, seja irradiado em nossos corações, não só pela nossa pátria, mas também pela salvação e esse amor que o Senhor tem por nós, que nós também tenhamos por ti. Por tudo te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.